Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mais Ato. Mudamos de formato, mas estamos aqui para trazer para você o melhor da política regional e, por que não dizer, estadual e nacional. Estamos em tempo de eleições, estamos recebendo aqui mais uma vez um candidato firme e forte, que é o deputado Marcos Damasio. Seja muito bem-vindo, deputado, novamente aqui ao AtoCast, ao Mais Ato, e muito obrigada pela sua participação novamente, agora já em campanha, né? Sim, agradeço a oportunidade de estarmos aqui novamente, sempre muito importante, né? Falar desse momento. O Brasil vai viver agora no próximo início do mês de outubro, né? As eleições são dia 4 de outubro, mas é um divisor de águas para o país. Nós temos que escolher que rumo vamos tomar, que país nós queremos. Nós temos hoje uma divisão ideológica muito grande no Brasil, da direita e da esquerda. São ideias totalmente diferentes. A direita pensa de uma maneira, a esquerda pensa de outra maneira. E a decisão sempre vai estar na mão do eleitor, né? Os eleitores precisam realmente acompanhar todo esse processo, as discussões, os debates, as propostas, porque é uma decisão importante para o futuro do nosso país, né? A gente sempre comenta, o Brasil é uma nação abençoada, é um país muito rico, é um país que tem um potencial tremendo, não poderia ter os problemas que nós temos, né? E a gente sabe que isso tudo está muito ligado à gestão. Se você não tem uma boa gestão numa empresa, por exemplo, a empresa vai à falência. Se você não tem uma boa gestão na sua casa, se você gasta mais do que ganha, você vai ter enormes dificuldades, vai se endividar, vai ter muitos problemas financeiros. E assim é o país, né? Se o país também não tiver uma boa administração, não tiver uma boa gestão, o país paga um preço caro, a população paga um preço caro. Então eu espero que Deus abençoe a nossa decisão, que no próximo dia 4 de outubro a nação brasileira faça a escolha correta para que juntos nós possamos construir um futuro melhor, principalmente para as próximas gerações que virão. E é muito importante esse debate, inclusive, né, para formar a consciência do novo eleitorado. São pessoas que estão vindo aí ou votando pela primeira vez, gente mais jovem, né? Eu queria saber como é que o senhor vê esse novo eleitor. Então, eu entendo que os jovens hoje, até pela questão da rede social, da tecnologia que nós temos, né, nos dias de hoje, o jovem está bem informado, o jovem é muito mais antenado. Eu só penso que o jovem precisa se interessar um pouco mais pela política. Esclarecidos eles são, né? Hoje dificilmente você vai encontrar um jovem que não esteja aí bem informado com um noticiário, porque todo mundo acompanha de uma maneira ou de outra, né? Agora, o que eu percebo é que muita gente não gosta de política, e a política ela é essencial. Eu acho que se o país, eu tenho absoluta certeza, né? Se o país não melhorar, se o país continuar no caminho errado, os maiores prejudicados serão os jovens. Eles têm a vida pela frente, eles vão precisar de emprego, eles vão constituir família, eles vão ter um futuro todo pela frente, né? E lógico que se o país não oferecer boas condições, oportunidades, se a juventude não viver num país onde haja possibilidade de prosperar na vida, os maiores prejudicados serão os jovens. Então, eu entendo que a participação dos jovens é fundamental no processo eleitoral. Eles são antenados, são esclarecidos, são pessoas bem informadas. Eles precisam, na minha opinião, gostar um pouco mais de política, se interessar um pouco mais pela política. Existe mesmo essa questão, né? Vários candidatos comentam esse tipo de situação, que as pessoas estão se distanciando da política porque estão desacreditadas da política. Isso já vem de um tempo grande para cá, né? O senhor acha que o que vai mudar essa situação? Olha, essa descrença com a política, a gente percebe isso é muito nítido no nosso país, né? Você veja o noticiário. Normalmente, no dia a dia, você só ouve falar de corrupção. É desvio de dinheiro, é corrupção, é gente sendo presa, é operações da Polícia Federal, é encontrando dinheiro na casa de um, dinheiro no apartamento de outro, é o escândalo do Banco Master, é o escândalo do INSS. Então, lógico, se o noticiário, se a rotina do dia a dia só negativa, não é? Só escândalo, as pessoas acreditam que todo mundo é igual, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corrupto e que a política é uma coisa do mal, não é uma coisa do bem. E isso é uma ideia errada. A gente nunca pode generalizar, né? Em todas as atividades
Você vai ter gente boa e gente ruim. Isso é da índole, é da personalidade da pessoa. Quem for bom, vai ser bom naquilo que faz. Quem for ruim, vai ser ruim naquilo que faz. Então, a política, ela é fundamental, né? Não existe outro caminho para melhorar o país, não existe outra maneira, né, da população ter mais atendimento na área da saúde, ter mais segurança, ter mais educação, ter moradias. Não existe outra maneira, né, a não ser pela política. É a política que conduz o país, é a política que administra o país, né? Então, nós temos que realmente acompanhar, nós temos que saber separar o joio do trigo, ver quem é sério, ver quem não é sério. Eu acho, por exemplo, no meu caso, eu estou na política há quase 40 anos, né? Eu nunca respondi um processo, eu nunca fui condenado, eu nunca fui num fórum para responder um processo, a minha ficha nada consta. Em 40 anos, né, se eu tivesse que fazer alguma coisa de errado, né, com esse tempo todo, são 4 décadas, né? Então eu falo que tem gente boa na política, tem gente séria, tem gente que trabalha com dedicação, que tem boas ideias, que tem boas propostas, que quer fazer a sua parte, né? Sozinho ninguém vai mudar o país. Mas se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um país melhor, né? Então eu acho que a gente realmente precisa acreditar, a gente precisa acompanhar, saber o passado das pessoas. Todo mundo tem um passado, todo mundo escreve uma história, não é? Então é você fazer uma pesquisa. Eu acho, por isso que eu digo, né? As pessoas precisam se interessar mais, porque se você for só no noticiário, você vai realmente desanimar, e isso não é bom, porque não existe outro caminho, não existe outra fórmula para melhorar a cidade, para melhorar o Estado, para melhorar o país, a não ser pela via política. Se aprofundar um pouquinho mais, né? Sim, e se informar mais, né, sobre os candidatos, inclusive, né? O senhor está com 40 anos de política, 12 só na Assembleia Legislativa, né? Quando o senhor olha para esse período, o que o senhor considera a sua principal marca dos seus mandatos? Olha, quando eu era vereador, eu comecei muito jovem, né? Nós falamos aqui de jovem, eu entrei na Câmara como vereador, eu tinha 24 anos. Aprendi muito, amadureci muito, foi um período que eu convivi com vereadores que tinham muito mais experiência na Câmara do que eu. Quando eu era vereador, eu lutava muito por uma região da cidade, eu era representante de um bairro, por exemplo, o distrito de Brás Cubas, onde minha família sempre morou. Meu pai foi o primeiro vereador da história de Brás Cubas. Quando eu comecei, muitos bairros lá no distrito não tinha rede de água na rua, não tinha asfalto, não tinha iluminação, não tinha infraestrutura, faltava escola, faltava creche. Então a gente, quando era vereador e lutava para levar benefícios para o bairro, né, a gente focava muito ali naquela região do distrito de Brás Cubas e a gente conseguiu levar pavimentação, levar desenvolvimento, investimentos importantes. Veja o que é Brás Cubas hoje, né? Eu, quando iniciei em 1988, a minha primeira eleição, eu já pregava naquela época que Brás Cubas precisava ter um hospital. E depois de tantos e tantos anos, nós inauguramos o hospital e agora inauguramos uma maternidade. Então eu digo que num bairro que não tinha nem água na rua, todo mundo tinha poço no quintal, não tinha infraestrutura nenhuma, e a gente foi lutando ao longo desses anos todos, foi conseguindo as coisas. Hoje o distrito é uma cidade dentro de Mogi, tem 120 mil habitantes, tem toda a infraestrutura, com exceção de alguns outros bairros mais novos, bairros um pouco mais distantes, que ainda precisa de saneamento básico, precisa de pavimentação. A cidade vai crescendo. Vai crescendo e a população vai também crescendo, né? E para você acompanhar esse progresso, Mogi é uma cidade muito próxima da capital, e isso traz muita gente de fora para morar, porque as pessoas querem vir e morar perto da capital. A gente está vendo um sentido contrário agora. Antes as pessoas queriam ir para a capital, agora as pessoas da capital estão vindo para cá. Isso. Pela qualidade de vida. E nós temos essa aproximação com a capital e com a praia, né, com o litoral. Muita gente gosta de morar aqui em Mogi. E para acompanhar esse processo de desenvolvimento, de crescimento da população, você precisa fazer muitos investimentos. Veja que Mogi hoje precisa de novas avenidas, precisa de viaduto, precisa mexer com a estrutura da cidade. Ainda tem muita gente aí, porque Mogi é grande, Mogi tem 740 quilômetros quadrados, é uma das maiores cidades do estado de São Paulo. E lógico que nós temos uma zona rural extensa, nós temos bairros distantes do centro, que ainda precisa de asfalto na rua, precisa de rede de água, rede de esgoto, às vezes precisa de uma escola, de uma creche. Isso sempre vai ser necessário, porque a população vai continuar crescendo. Mas quando eu era vereador, eu era muito focado, né, naquela minha região, onde a minha família morava, onde
todo mundo me conhecia. A gente fazia aquela campanha de casa em casa, de porta em porta, boca a boca, sola de sapato. Era um tempo diferente, não existia nem celular. Hoje as pessoas fazem campanha pela rede social. Na minha época, quando eu comecei, não existia nem celular, quanto mais rede social. Senhora. Então era visitar as casas, sentar, entrar, tomar um café, bater aquele papo. Era muito gostoso, porque você tinha uma aproximação maior com as pessoas, com as famílias, né? Então a luta era essa, melhorar o bairro, melhorar a infraestrutura, levar benefício. Hoje, lógico que o meu papel é outro, eu sou deputado estadual, eu represento o estado de São Paulo, lógico que a nossa prioridade é a cidade onde a gente mora, Mogi das Cruzes, é a nossa região do Alto Tietê, e a gente sempre vem lutando hoje, não só pela cidade de Mogi das Cruzes, mas pelas demais cidades, né, que precisam ter voz junto ao governador, junto ao governo do estado de São Paulo, porque os grandes investimentos, eles estão no governo do estado, as prefeituras não têm dinheiro para fazer frente às necessidades do município. Se você não tiver um representante, um porta-voz, um mensageiro que leve ao conhecimento do governador aquilo que nós necessitamos, como é que a cidade vai atrair esses investimentos? Então, por isso que é muito importante a cidade ter um representante para poder lutar pelos interesses da cidade. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu falei da maternidade de Brás Cubas, né? A maternidade foi construída quando Marcos Melo, né, meu amigo Marcos Melo, era prefeito de Mogi das Cruzes. No governo dele foi construído um prédio de 7 andares lá em Brás Cubas para ser uma nova maternidade. Esse prédio ficou construído 4 anos do Caio Cunha. Caio Cunha veio depois. Foi 4 anos prefeito, não conseguiu... que não tinha dinheiro para terminar, não, e não né? tinha mesmo. Não conseguiu botar a maternidade para funcionar. Tivemos o primeiro ano da prefeita Mara Bertaioli, que também a maternidade não foi inaugurada. Então, 5 anos, ó, veja bem que um prédio que ficou 5 anos construído, pronto para ser a maternidade, e a prefeitura não tinha condições, porque o que você gasta no prédio, vamos supor que você gastou 40 milhões de reais para construir um prédio. Você vai gastar 40 milhões por ano para manter o hospital. A manutenção é muito mais cara do que a construção. Esse, né? Que é o porém, né, deputado? É, porque você está lá com o prédio, você precisa mobiliar, você precisa equipar, você precisa contratar... Assim, que é o de menos, né? Não, e você precisa contratar, né? Médicos, enfermeiras, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da alimentação, é isso que custa caro, né? Quantas pessoas vão trabalhar num hospital, né? Então a manutenção, o custeio é muito caro. E por isso a prefeitura ficou lá com aquele prédio construído há 5 anos, e toda vez que a gente passava em frente, olhava aquilo, nossa, que desperdício, né? Um desalento. Um prédio tão grande como esse, parado, ocioso, aí, ó, e a coisa não vai... É porque a gente viu o hospital acontecer. E aí, todas as vezes que eu encontrava o governador, eu falava, governador, lá na minha cidade, Mogi das Cruzes, no bairro onde eu cresci, na esquina da casa da minha mãe, foi construída uma maternidade, um prédio de 7 andares, o prédio está parado lá, governador, há 5 anos, a prefeitura não tem 4, 5, 6 milhões por mês para botar aquilo para funcionar. Governador, nos ajude, seja parceiro nisso, nós precisamos da parceria do Estado, senão nós não vamos inaugurar aquilo lá nunca. E de tanta gente cobrar, de tanta gente cutucar, de tanta gente falar, o governador teve aí alguns meses atrás, fizemos essa parceria, o governador destinou 17 milhões para mobiliar o prédio, para equipar, e agora vai ajudar com 3 milhões por mês para poder botar aquilo para funcionar. Então vamos ter uma nova maternidade, hospital da criança, hospital da mulher, hospital da mulher. Fruto do quê? De uma parceria com o governo do estado, porque a prefeitura sozinha não ia inaugurar aquilo lá nunca, né? Então veja como é importante a cidade ter alguém que cutuque o governador, que cobre o governador, porque você acha que o governador vai saber onde é Brás Cubas, em Mogi das Cruzes? São Paulo tem 645 cidades, o governador é um só, né? Ele não é onipresente, ele não vai estar em todos os lugares sabendo de tudo que acontece no estado de São Paulo, em 645 cidades. Por isso que é importante a cidade ter esse mensageiro, ter esse porta-voz que possa levar ao conhecimento do governador, conversar com o governador, né? Então a gente tem esse papel hoje. Então o nosso trabalho é levar ao conhecimento do governador as nossas necessidades, não só de Mogi, de Salesópolis, de Biritiba, de Suzano, de Ferraz, de Poá, de Arujá, de toda a região aqui do Alto Tietê, Santa Isabel,
tenho uma atuação grande também em várias cidades no Vale do Paraíba. Então, eu acho que o meu trabalho mais importante hoje é auxiliar as cidades, ser um parceiro das prefeituras, poder levar investimentos para vários municípios, ser esse porta-voz. Eu sou uma pessoa que defendo e sempre fui municipalista. Eu acho que as cidades precisam, né, de recursos, porque senão a prefeitura sozinha não vai dar conta do que a gente necessita nas cidades. Então, hoje, ser esse porta-voz, ser esse elo de ligação, esse mensageiro de várias cidades, levando e lutando, né, junto ao governo do Estado de São Paulo, é o trabalho principal que eu desenvolvo na Assembleia Legislativa como deputado estadual. O senhor fala em mais de 150 milhões em emendas destinadas a mais de 140 cidades, está correto? Sim. Como é que esse dinheiro foi distribuído e quais as áreas que receberam maior atenção? Olha, a gente recebe muitos vereadores e muitos prefeitos, principalmente de cidades pequenas do interior, que vai lá no nosso gabinete, na Assembleia, e todos os vereadores que vão lá, todos os prefeitos que vão lá procurar a gente, vão com demandas. Eles vão solicitar emendas parlamentares, recursos. Às vezes a prefeitura não tem dinheiro para comprar uma ambulância, não tem dinheiro para comprar um caminhão, não tem dinheiro para comprar uma máquina, principalmente cidades pequenas, né? Cidade que não tem arrecadação, cidade que não tem indústria. A prefeitura não tem lá 500 mil para comprar uma ambulância, não tem R$1 milhão para comprar uma máquina, e para fazer um asfalto, para fazer uma obra, então, muito menos, né? E a gente toda hora, né, procurado, o tempo todo é procurado por vereadores, por lideranças de todas as cidades que vão atrás de recursos. Então, a gente, na hora de distribuir esses recursos, que é um direito nosso, nós temos um valor todos os anos, né, de emendas parlamentares para serem destinadas, e a gente vai fazendo essa triagem, a gente vai conhecendo as necessidades dos municípios, mas hoje a maior parte desse valor que você citou foi destinada por mim para a área da saúde. Compra de ambulância, compra de materiais, fazendo assim, por exemplo, Itaquaquecetuba, que é uma cidade aqui do nosso lado, nós fizemos lá um mutirão de catarata, porque tinha gente esperando por uma cirurgia de catarata já há 1 ano, 2 anos, na fila esperando. Eu mandei, por exemplo, R$1 milhão para fazer um mutirão, e mais de 400 pessoas foram beneficiadas com cirurgia de catarata. Então, a maioria dos recursos que eu mandei foi para a área da saúde, principalmente para a aquisição, né, de ambulâncias, de equipamentos, fazendo esses mutirões na área da saúde. A gente ajudou muitas santas casas, porque as santas casas lutam com muita dificuldade. A gente também, né, além da saúde, que é uma área fundamental, essencial, a gente ajudou muitas cidades, por exemplo, Suzano, mandei muito recurso para pavimentação, recapeamento de asfalto. Ribeirão Pires foi outra cidade que eu ajudei muito, Rio Grande da Serra, Biritiba Mirim, Salesópolis. Eu acho não, eu tenho certeza. Nessas cidades aqui da região, eu fui o deputado estadual ao longo desse período aí que mais recurso, que mais emendas parlamentares destinou para os municípios. Os prefeitos sabem disso, vereadores que me acompanham sabem disso, e isso é um trabalho muito importante, porque investimento é aquilo que todas as cidades precisam, né? Então, focamos muito na área da saúde e na realização de obras de infraestrutura, na aquisição de veículos, de equipamentos, e ajudei também muito o terceiro setor. Ajudei muitas creches, ajudei muitos asilos, muitos trabalhos sociais que são desenvolvidos. Aqui, por exemplo, na cidade de Mogi das Cruzes, tive a oportunidade de destinar veículos para várias instituições, entidades. O pessoal sabe disso. Quem foi beneficiado sabe disso, né? Mas o nosso foco é esse, é levar desenvolvimento, é levar investimento, é ajudar áreas como saúde, infraestrutura, trabalhos sociais, na área de esporte também ajudei, na área de cultura, com os eventos tradicionais que nós temos aqui. Por exemplo, a colônia japonesa tem aí o Akimatsuri, eu sou parceiro do Akimatsuri, todos os anos eu destino recursos. Esse ano foi R$200 mil, mas já mandei mais de R$1 milhão nos últimos anos para a realização do Akimatsuri. Vamos ter agora a abertura de uma exposição importante na cidade de Arujá, que é a AFLORD, a associação
dos floricultores lá de Arujá. É um evento vai ficar permanentemente aberto agora. Isso, é um evento super conhecido e todos os anos eu destino recursos para a realização desse grande evento lá da Flord em Arujá. Então, a gente trabalha mais nessas questões, mais cultura, esporte, saúde, infraestrutura, segurança. Ajudei muitas guardas municipais com armamento, com equipamento, ajudei o bombeiro, né, várias unidades dos bombeiros em Guarulhos, em Mogi das Cruzes, em outras cidades, com equipamentos que são muito importantes para os bombeiros desempenharem o seu trabalho, a sua função. Então, é por aí que a gente vai destinando os recursos através das emendas parlamentares. Deputado, o senhor é atualmente o único deputado estadual de Mogi das Cruzes que representa Mogi das Cruzes. Eu quero saber o que significa carregar essa responsabilidade para o senhor. Olha, é uma responsabilidade grande, porque Mogi é uma cidade importante, né? Mogi tem 500 mil habitantes, Mogi é a 19ª economia do estado de São Paulo, é uma cidade que tem, assim, um protagonismo muito grande. Nós temos um grande parque industrial, nós temos uma atividade comercial muito forte, nós temos aqui na nossa cidade a prestação de serviços que emprega muita gente e temos uma zona rural muito extensa e Mogi ainda é uma força no agronegócio, né? Nós já fomos cinturão verde do estado de São Paulo, o maior produtor de hortifruti granjeiro do país. Quer dizer, Mogi tem aí uma história belíssima, uma cidade universitária, né? Nós temos aí 2 grandes universidades que têm uma história muito bonita na nossa cidade. Então é uma cidade importante, é uma cidade grande, é a maior cidade da região do Alto Tietê, e representar uma cidade que tem o potencial que Mogi das Cruzes tem, não é pouca a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho aí um orgulho muito grande, né, porque a gente veste a camisa de Mogi, a gente mora em Mogi das Cruzes, sempre morei em Mogi, não é? Então a gente sempre por aqui também. Não, a gente viu essa cidade crescer e eu conheço Mogi de várias fases, desde a época da mineração geral do Brasil, quando na década de 60, né, a mineração era a maior fábrica da nossa cidade, o povo vinha para Mogi para trabalhar na mineração. Tenho absoluta certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui, o pai, o avô trabalhou na mineração, trabalhou na Aços Anhanguera, trabalhou na Valmete, trabalhou na Coca-Cola, na Caravelas e em tantas outras, NGK, Eugim. Mogi sempre foi uma cidade que gerou muita oportunidade, que gerou muito emprego, muita gente veio para cá, venceu na vida, depois que veio trabalhar aqui na cidade de Mogi das Cruzes, constituiu família, gerações. Então a nossa cidade ela é uma cidade muito importante, ela tem uma história muito bonita, mas nós temos muitos desafios pela frente. Mogi vai continuar crescendo, nós comentamos aqui que a localização de Mogi é privilegiada perto da capital, perto do litoral, a poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma cidade com a localização que Mogi tem, ela vai continuar crescendo. Se hoje nós temos 500 mil habitantes, daqui 10 anos nós vamos ter 600 mil, daqui 20 anos nós vamos ter 700 mil e assim por diante. Agora, uma cidade antiga, Mogi é uma cidade antiga, uma das cidades mais antigas do país, né? Vai fazer 466 Exatamente, anos. Poucas cidades têm a idade de Mogi das Cruzes e lógico que a nossa cidade ela não foi planejada para ter 500, 600, 700 mil habitantes. É uma cidade que precisa hoje de muitos investimentos, muitos. Nós precisamos, como eu disse, novas avenidas, vamos precisar de túneis, vamos precisar de viadutos. Daqui a pouco você não anda mais de carro em Mogi, porque vai dar um nó no trânsito. A mobilidade está complicada. Vai dar um nó no trânsito em determinados lugares aqui da cidade e o número de carro vai continuar aumentando cada vez. Vai ter mais carro, mais carro, mais carro na rua. Então a nossa cidade ela precisa pensar na sua infraestrutura. Nós precisamos de uma nova Mogi, uma Mogi que pense no futuro. Então, esses grandes investimentos, essas grandes obras que Mogi necessita, dinheiro não está aqui. O dinheiro não está na prefeitura. Ele está no governo federal, em Brasília, e no governo do estado. Se nós não tivermos representantes, se nós não tivermos voz em Brasília, se nós não tivermos voz junto ao governo do estado, a nossa cidade vai ficar prejudicada. Isso aí todo mundo, os jovens, o pessoal de meia idade, o pessoal de mais idade, todo mundo que mora em Mogi das Cruzes tem que perceber isso. A cidade vai continuar crescendo e nós vamos precisar de muitos investimentos que a prefeitura... Bom, se a prefeitura não tinha dinheiro para inaugurar uma maternidade, vai ter dinheiro para fazer essas grandes obras que Mogi precisa? Vai dinheiro, né, deputado? Muito investimento, mas o dinheiro tem.
É que o dinheiro está em Brasília, o dinheiro está no que ir lá. governo do estado. Se a gente não tiver representante, não tiver alguém que lute pela cidade, que traga esse dinheiro, a gente realmente vai ficar prejudicado, né? Então nós temos pregado muito e mostrado muito, conscientizado o eleitorado mogiano da importância de uma cidade tão grande, tão significativa como Mogi das Cruzes, precisa ter deputado federal, precisa ter deputado estadual, precisa ter voz para poder lutar pela cidade, né? Então a gente sabe que em período de eleição aparece candidato de tudo quanto é canto, né? Artista da televisão, influenciador da rede social, da igreja. Acostumado. Não, é da igreja tal, é da igreja não sei o quê, é causa daqui, é causa de lá. É o caneta azul. Só que eu falo o seguinte, essas pessoas, eles passam pela cidade no período da eleição, mas eles não moram aqui. Se você falar de um bairro, falar de uma rua, eles não sabem onde é. Eles não conhecem a cidade, assim também como eu não conheço Ribeirão Preto, eu também não conheço as necessidades de Presidente Prudente. Sim. Então, eu falo o seguinte, né, que... Mas só tem uma vivência política muito grande. A gente tem que apoiar quem está mais perto da gente, quem a gente pode, inclusive, acompanhar mais de perto o seu trabalho e uma pessoa que conheça as necessidades da cidade, que vista a camisa da cidade, né? Então, é sempre melhor a gente votar num candidato que seja da cidade, né? Isso, eu falo que não precisa você explicar muito, né? Lógico, eu moro em Mogi, vou votar num camarada lá de Ribeirão Preto, que está a 500 quilômetros daqui. Mas tem gente que não entende, né? Mas é porque... Às vezes o cara vem com uma informação que não é necessário ser da cidade. Eu também concordo com o senhor. Não, necessário não é. Tem pessoas que acham, não, mas ele vai trazer recursos para cá também. Eu falo que necessário não é, mas quando quando você conhece de perto, quando você mora, quando você vive ali, está sempre junto, é melhor, né? Não é que seja necessário, mas é melhor um deputado da cidade. Agora, é o que eu digo, né? A eleição hoje com a rede social, lógico que é uma eleição aberta, né? O estado de São Paulo está aí, uma eleição estadual. Sim. Então, sempre foi assim, sempre vai ter divisão de votos, isso a gente é do processo democrático, né? Agora, lógico, sempre se puder dar preferência para quem está aqui, para quem é mogiano, para quem mora na cidade, sempre vai ser melhor, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, o senhor vai estar fazendo uma dobrada importante com o Farofa, que é o atual presidente da Câmara Municipal aqui de Mogi das Cruzes, ele para federal, o senhor para estadual. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa dobrada, né? E por que o senhor pensou nessa parceria? Olha, o Farofa é meu amigo já de muitos anos, né? Ele é vereador, já está aí no 3º mandato, é presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma pessoa popular, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa do povo. E além de ser meu amigo, da gente se conhecer há muitos anos, né, dele ser vereador, presidente da Câmara de Mogi, nós somos do mesmo partido, né? Então não teria nem sentido eu não dobrar com ele, né? Meu amigo e do meu partido, da minha cidade. Então essa dobrada é boa, o Farofa também anda muito pelo município, ele conhece os problemas de Mogi, ele tem contato com muita gente pelo fato de ser vereador e eu acho que eu e ele formamos aí uma boa dupla, tanto eu como ele. Temos interesse e responsabilidade com a nossa cidade, nós com certeza sendo eleito, né, nós vamos lutar muito por Mogi, nós vamos buscar esses investimentos que Mogi precisa, vamos estar sempre levando ao conhecimento do governo federal e do governo estadual as nossas demandas, as nossas necessidades. Então eu acho que é uma dobrada boa, eu acho que nós dois temos essa responsabilidade com Mogi, conhecemos a cidade, temos tudo para bem representar e lutar pelos interesses dos mogianos, né? O senhor pretende fazer alguma campanha junto com ele em algumas cidades? Também. Fazer uma porque o senhor já tem mais experiência em rodar, né? Não, e ele tá fazendo pela primeira vez. Nós estamos aqui fazendo essa dobrada com ele, não só aqui em Mogi, mas na cidade aqui vizinha, nas cidades vizinhas, né? Você pega Salesópolis, você pega aqui Biritiba-Mirim, Santa Branca, algumas outras cidades aí na região do Vale do Paraíba. É natural, é normal, né? Nós vamos dobrar aí em várias cidades, em algumas regiões do estado, mas logicamente que o foco maior, Mogi das Cruzes, que é a nossa cidade, né? Se o eleitor de Mogi das Cruzes estiver nos assistindo agora e perguntar por que eu deveria dar mais 4 anos ao Marcos Damasio,
Qual é a sua resposta, deputado? Para que a gente continue lutando por coisas que a gente já vem batalhando há bastante tempo. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos em Mogi das Cruzes, pessoal que é mais da área central aqui, talvez não ande muito por lá e nem saiba disso. Nós temos um distrito aqui na nossa cidade, que é o Distrito Industrial do Taboão. Vou dar um exemplo só, um exemplo. Desde quando eu cheguei na Assembleia, já fazem 12 anos, né, quase 12 anos, que a gente vem lutando para trazer um novo acesso da rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão. Por que esse acesso? Porque nós já perdemos muitas empresas que manifestaram o desejo, que tinham interesse de se instalar lá na região e não compraram área, não se instalaram porque não tem acesso à rodovia. Tem fábricas que estão ali a 200, 300 metros da pista e precisa fazer um retorno de 10 quilômetros para poder acessar a rodovia. Isso para a fábrica é muito complicado, porque a empresa depende de escoar a sua produção. A empresa precisa de acesso à rodovia. E nós estamos lutando por esse acesso já faz tempo, foram várias reuniões com alguns governadores que já passaram. O Tarcísio é o 5º governador que eu venho cobrando esse novo acesso. E agora, finalmente, parece que vai sair, né? O projeto está pronto, Ave está Maria. detalhado, vai ser um investimento de 200 milhões. Você acha que a Prefeitura de Mogi tem 200 milhões de reais para fazer um acesso da rodovia Ayrton Senna ao Distrito Industrial do Taboão, distrito que já tem mais de 50 fábricas funcionando lá. E eu tenho certeza que com esse investimento, esse novo acesso, nós vamos dobrar o número de fábricas lá, vamos dobrar o número de empregos, que é o que o povo precisa. Então, estou te dando esse exemplo. Eu acho que a minha permanência na Assembleia é para continuar lutando por essas coisas, que são coisas importantes que ainda não saíram do papel. Nós estamos lutando para reabrir o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, que foi fechado e já faz anos que está fechado. Isso prejudicou muito o atendimento primário da saúde aqui, não só em Mogi das Cruzes, mas na região, porque o Hospital Luzia é um hospital regional e não é de hoje que a gente vem cobrando o governador, precisamos reabrir o pronto-socorro. Governador, pelo amor de Deus, nos ajude. Agora o governador tomou uma decisão, até anunciou na inauguração da maternidade, que não vai reabrir o pronto-socorro do Luzia, vai construir um novo pronto-socorro, que é uma conquista... que é uma conquista muito importante para a área da saúde e em benefício da nossa população. Então, são essas questões. Eu acho que se eu merecer, né, essa nova oportunidade, se o povo continuar acreditando no nosso trabalho, na minha experiência, em tudo aquilo que eu venho batalhando por Mogi, eu acho que a gente merece continuar por mais 4 anos para tirar essas coisas do papel, né? Porque às vezes demora, né? Você não consegue realizar as coisas de uma hora para outra. Às vezes é a luta, é a perseverança, é você ficar em cima, é você cobrar. Um dia a coisa vai acontecer, né? Então, eu acho que isso justificaria a minha permanência na Assembleia para que eu continue lutando, né, pelo novo acesso ao Distrito Industrial do Taboão, pela reabertura ou a construção de um novo pronto-socorro aqui do Hospital Luzia de Pinho Melo, para que a gente traga também um batalhão de operações especiais da Polícia Militar, um BAEP aqui para a nossa região, que segurança hoje é uma preocupação muito grande, para que a gente consiga recursos para construir essas novas avenidas, para reformar as estações da CPTM. As estações de Mogi são antigas e muita gente depende do trem todo dia para trabalhar. Então nós estamos lá na luta e já fizemos também várias reuniões com a direção da CPTM para reformar a estação de trem de Jundiapeba, a estação de trem de Brás Cubas, a própria estação no centro da cidade, a estação Estudantes e levar o trem para César de Souza. Quanto trabalho, esse já é um compromisso do governador, que eu tenho certeza também que se o governador permanecer por mais 4 anos, esse trem vai chegar lá em César de Souza, que olha, quantos anos está se falando nisso, né? Acho que uns 30, né? Muitos e muitos anos, só que César de Souza, a região de César, Butujuru, para lá, é a que vai mais crescer em Mogi nos próximos anos. Então nós precisamos levar esse trem até lá para dar mais conforto, para levar mais opção de transporte para a população. Então são muitas lutas, né? Elas não saíram do papel ainda. Delegacia da Mulher 24 horas, exatamente, por exemplo, né? Tivemos também essa pauta, esses dias atrás tivemos com as juízas aqui da cidade para criar uma nova vara de proteção à mulher, essa questão da família hoje, a violência na família, que é uma coisa que preocupa muito. Então são muitos os desafios, né? Eu acho que eu estou a par de tudo isso
Eu acompanho tudo isso, venho acompanhando já faz tempo, estou bem inteirado desses assuntos, e se a população, o eleitorado mogiano me der a oportunidade de continuar por mais 4 anos, eu vou continuar lutando por tudo isso, na firme convicção de que isso tudo vai sair do papel e a nossa cidade, a nossa população, os mogianos serão muito privilegiados nesse sentido, né? Nós vamos trazer mais qualidade de vida, bem-estar para a população, nós vamos poder realmente contribuir com o povo da cidade de Mogi das Cruzes. Deputado, para finalizar o nosso papo, acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas depois de 12 anos como deputado, o que ainda dá vontade do seu fazer e o que ainda o motiva para entrar numa campanha, enfrentar uma eleição e continuar na política? Olha, o que mais me motiva é construir um futuro melhor para o nosso país. A gente fala da cidade, lógico, a cidade é a nossa segunda casa, né? A gente quer ver a cidade melhorar, a gente quer ver a cidade crescer, progredir. Quem que não quer o bem da sua cidade, né? Faça uma pesquisa, você quer que a sua cidade melhore? Vai dar 100% dizendo sim, lógico, a cidade onde eu moro, a cidade onde eu vivo, eu quero que a minha cidade melhore cada dia mais. Mas além desse compromisso com a cidade, com a região, com o estado de São Paulo, que é um belíssimo estado, São Paulo é o estado mais importante do Brasil, é o estado mais rico do país. Então, a gente que anda aí por várias regiões, por várias cidades, né, no estado de São Paulo, a gente vê a força que os paulistas têm, né? Mas o que mais motiva a gente que está na política é construir um Brasil melhor, né? Eu falo que eu venho de uma geração que cresceu ouvindo a seguinte frase: o Brasil é o país do futuro, e esse futuro não chega. E eu acho que a nossa geração merece ver um futuro melhor, né? Então, eu sei que o Brasil é rico, eu sei que nós temos uma terra abençoada por Deus, aqui tudo que planta dá, aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem guerra, que a pior coisa que pode existir para um país é uma guerra, você ter que sair da sua casa com uma mala na mão, sem destino, fugindo de uma guerra. Não existe coisa pior para uma família do que viver uma guerra, e a gente sabe que as guerras estão aí em todos os cantos desse mundo, né? Infelizmente. Então, o Brasil não tem essas coisas, né? Não temos tsunami, não temos neve, não temos terremoto, furacão, essa coisa toda, né? Então, é um país privilegiado, é um país abençoado, com uma terra que tudo que planta dá, como eu disse. Clima, né? Maravilhoso. Então, nós temos todas as condições para sermos um dos melhores países do mundo. Então, não dá para aceitar um país tão bom, um país com um potencial tão grande, um país tão rico como o nosso, a população empobrecida, endividada, vivendo em dificuldade. Eu acho que um país rico deveria distribuir melhor essa riqueza, as pessoas deveriam ter mais bem-estar, né? Teria mais condições, melhores condições de vida. Então, isso eu acho que é uma luta que a gente tem e jamais desanimar. O Brasil tem jeito, o Brasil tem futuro e depende de cada um de nós, né? Então, que Deus nos abençoe, como eu disse, né, nessa escolha que virá, que a gente faça uma boa escolha e que o Brasil encontre um caminho que seja o caminho certo. Deputado, quero agradecer muito sua participação aqui conosco e desejo muito boa sorte na sua campanha. Muito Semana obrigado. que vem vai para a rua, né? É isso né? aí, vamos em frente. Muito obrigada. E para você que acompanhou a gente, fique com a gente que semana que vem tem mais bate-papo aqui no Mais Ato. Não perca não, se inscreva, ativa aí o sininho de notificações e fique com a gente está sempre aqui trazendo para você as novidades do Alto Tietê. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.